Graça e paz a todos, mais uma vez, com vocês, sou o pastor Silvio Dark. Quero meditar com vocês numa palavra muito interessante e tentarmos esmiuçarmos algumas particularidades desta passagem e desse personagem que muito nos chamou e tem nos chamado a atenção, que é nada mais, nada menos que Elias. Na verdade, quem é Elias? A história conta muito pouco sobre a vida de Elias. Não sei que era um profeta que profetizou durante o reinado do rei Acabe e sua mulher Jezabel. As histórias que contam e é registrado na Bíblia sobre Elias, um profeta que tinha a sua vida com Deus e Deus o ouvia de uma forma poderosa. Ou seja, tudo que Elias assim falava, logo acontecia. As histórias são contadas de uma forma muito eficaz e poderosa nos dias de hoje. Mas eu quero chamar a sua atenção para dois episódios que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, aonde Elias ele vai desafiar os profetas de Baal. Alguns falam 450, mas na verdade eram 850. Logo, todos nós conhecemos a história. Elias monta um altar e diante daqueles homens todos ali, daqueles profetas todos, Deus derrama fogo sobre aquele altar, consumindo o altar, a água que estava no rego, tudo. Deus se mostrou poderosamente na vida de Elias. O que vai chamar a atenção é o que acontece logo depois. No capítulo 19, a expressão que se segue é essa: e Acabe fez saber a Jezabel, que era uma mulher do rei Acabe, tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Isso, um homem só. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: assim me faça os deuses e outros tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então vamos lá, vamos começar a entender essa questão aqui. Primeiro nós temos um profeta. Esse profeta, ele desafia 850 homens. Deus se manifesta poderosamente e depois surge uma mulher. Vamos conjecturar assim, surge na janela e fala assim: ó, Elias, eu vou te matar, eu vou te dar um pau, hein?
vou acabar com a sua vida. E Elias faz o quê? Foge. Aqui eu quero começar a entender a pessoa de Elias. Por que fugiu? É bem comum nos nossos dias a gente entender e até mesmo tecer algumas críticas em alguns personagens da Bíblia, como Elias, como a mulher de Jó e dentre outros que preferiram fazer ao contrário daquilo que se era, até mesmo Jonas também. Mas o cenário é bem diferente. Nós estamos falando de seres humanos daquela época, fadado aos medos, aos receios e também as grandes problemáticas psicológicas que envolvia. E naquele tempo não tinha um psicanalista ou um psicólogo para sentar e tentar resolver a situação do seu psiquir. Não existia. O cenário era bem diferente. Então nós estamos falando de pessoas que tinham os seus medos e eram fadados a esses medos. No caso de Elias, aqui propriamente dito, Elias ele já vem de um período de desgaste. Ele já vem, o reinado do rei Acabe foi um reinado muito intenso, de muita perseguição, aonde se exigiu muito do profeta. Muitas das vezes, eu costumo dizer que a mente, ela cansa todo o corpo. A mente, ela deteriora todo o corpo. O profeta Elias, ele vinha numa constante batalha no reinado de Acabe, reivindicando, censurando, desafiando e sendo ameaçado constantemente. Nesse episódio aqui, onde muitos outros já tinham morrido, os profetas, e alguns já tinham até fugido e estavam até mesmo escondidos, em que o único a desafiar ali era Elias, que ainda estava desafiando um rei totalmente poderoso e muito audacioso naquilo que queria. Quando ele chega e desafia, e Jezabel fala que pede a vida dele, ele foge, ele sai do cenário. E por quê? A gente vai entender logo em seguida que quando a pronúncia é tida, o profeta aqui, ele quer simplesmente, primeiro, se achar. E aí eu quero já abrir uns parênteses aqui para fazer algumas conjecturas e algumas aplicações muito interessantes. Às vezes se faz necessário se retirar, fugir de uma situação. Nem sempre é questão de medo, é questão de impotência, de perda. Não, às vezes se faz necessário sairmos um pouco de cena, ir para um lugar onde vai nos permitir pensar melhor, refletir melhor, tentar ver a situação por um outro lado, tentar dimensionar uma situação diferente, ou seja, sair do foco, sair do centro, para entender melhor o que está acontecendo. Aonde eu posso ir? Qual a estratégia eu posso agora usar? Elias, quando ele foge da situação por seguinte ponto. Primeiro, cai sobre ele o medo, ou seja, a sua vida, a preservação da sua vida. Mas aí você pode perguntar, mas calma aí, pastor Silvio Dark. Deus estava com ele. Sim, Deus estava com ele.
Deus não o abandonou, Deus não o deixou, Deus não abriu mão dele, mas também nesse momento Deus não fala com ele. Nesse momento o profeta ele age pelo impulso. Se fica, ele morreria. E isso seria certo. Então o que ele faz? Ele sai, ele busca outros pontos, porque a própria palavra vai dizer, e ele veio ao deserto caminho de um dia, ou seja, percorreu esse um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, basta, o Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Isso mostra, esse deitado me mostra total exaustão que esse homem ele estava. Total desgastes físico e principalmente psicológico. Estamos falando de um ser humano. Nós não estamos falando de super-herói. Nós estamos falando de um homem que tem as suas debilidades emocionais abatidas. E quando isso acontece, a melhor coisa que ele tem em mente em fazer é sair, buscar uma resposta. Resposta é essa que vem, porque quando nós nos recolhemos para buscar uma resposta de Deus, essa resposta vem. Deus trará a resposta, como traz para Elias. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água. Pão fresco e água. Mostra que Deus não reprova quando ele foge. Deus entende o profeta. Deus compreende o profeta. Deus sabe por que ele fugiu. Deus sabe por que ele foi para ali. E Deus não censura. E sabe por que Deus não censura o profeta? Porque Deus conhece o profeta intimamente. Conhece como que está o seu coração, como que está o seu psique, a sua mente, seu psicológico. E Deus entende isso. Deus entende muitas das vezes quando nós recuamos, quando nós entramos para o nosso quarto, quando nós fechamos a porta para ter um encontro primeiramente com nós mesmos. Entender a situação, compreender a situação, tentar ver um outro cenário. Tem situações que não adianta ficar, tem situações que nós só vamos conseguir entender ela quando nos retiramos do cenário, quando nos resguardamos para tentar compreender melhor, ver de uma outra forma. Refrescar a mente, respirar fundo e buscar um novo horizonte de entendimento. E a resposta em Deus, para novamente voltarmos e fazermos. Ele então, sobre a brasa, uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Então ele come, bebe, ele torna a deitar. E veio o anjo do Senhor, anjo, interessante essa palavra aqui, essa expressão é interessante. Anjo do Senhor na Bíblia, no Antigo Testamento, refere-se ao unigênito, primogênito do Pai, ou seja, o Cristo, ou Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, olha só quem vai até Elias. Não é qualquer anjo, não. É o anjo do Senhor. É o unigênito, o primogênito que vai
conversar, que vai falar com Elias. Não é qualquer um, não. Tamanha importância. Isso mostra que tem ocasiões que quem vai falar conosco não é qualquer anjo, não é qualquer ser espiritual que vai falar conosco. Tem ocasião que o próprio Criador ou uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ou o próprio Cristo vai falar com você, vai te instruir e te direcionar da melhor forma para que você possa se levantar e tomar a caminhada novamente. Ele o tocou, tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Então, e aí no caso, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Note que primeiro ele foge, ele vai para o deserto, ali ele fica debaixo de um pé de zimbro, ele busca compreender, busca entender. O Senhor visita. Nota aqui, nesse intervalo do desafio aos profetas, até o caminho dele, de um dia até esse deserto para ficar debaixo desse pé de zimbro, Deus não fala com ele. Sabe o que é isso? Deus permite ele ir para lá. Deus permite ele ir para lá. E sabe por quê? Porque Deus precisava renovar as forças dele. E Deus, para renovar as nossas forças, muitas das vezes, ele precisa permitir que a gente saia de cena, que a gente saia do foco, que a gente vá para um lugar de refúgio, que a gente vá para um lugar onde possamos ouvir Ele e somente Ele. Deus não interfere quando Ele decide fugir, ou escapar, ou sair de cena. Deus não interfere nisso. Deus deixa Ele. E assim, Deus permite que Ele se encontre com Ele mesmo primeiro, para depois Deus entrar em cena. Só que ali, versículo de número 9, do capítulo 19, vai dizer o seguinte: e ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas e a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. Ou seja, agora aqui nós entendemos o porquê que esse profeta foge. Solidão, sozinho, sem ninguém. E isso o abate profundamente. Ele vai dizer, quando Deus faz a pergunta: por que você está aqui? E aí ele vai se abrir com Deus. Ele vai dizer, e ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Ou seja, é uma angústia, uma solidão que abate Elias a ponto dele olhar para o lado e ele não ver ninguém em que ele possa se apoiar. Ele se sente extremamente só.
Consegue imaginar como que está agora a mente, o psicológico praticamente destruído deste profeta? Travando uma batalha intensa com o inimigo. Ele agora para e vai falar assim: eu estou só. Estou só, saturado, debilitado, gastado. Respira fundo e diz: eu preciso sair desse lugar. Eu preciso, por um momento ele para e fala: eu vou morrer. E aí ele pensa na sua vida. E é um pensamento bem coeso. É um pensamento bem inteligente. Ele decide se retirar. E Deus agora respeita isso, mas vai se mostrar a ele. Eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passará o Senhor como também um grande e forte vento. Aí Deus vai fazer o quê? Vem para fora. Eu vou renovar as tuas forças. Eu vou restaurar as tuas energias. Eu vou revigorar você. Eu vou te dar um novo ânimo. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Quando a gente entende e compreendemos que nós não estamos só. Deus permite ele sair. Deus compreende isso. Lembre-se uma coisa. Entenda uma coisa. Tem ocasiões que é preciso você se retirar. Você sair. Buscar em Deus força, renovo, restauração, para continuar a batalha, a luta, continuar a caminhada. Às vezes as forças acabam mesmo. Não adianta lutar sem ser renovado. E é isso que Elias faz. Eu não entendo por que muitas pessoas censuram Elias. Se lermos atentamente, nós vamos entender o que levou ele a fazer isso. E Deus compreendeu. Passará um forte vento, e como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Versículo de número 12, do capítulo 19. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Oh, maravilha de Deus! Deus vai se mostrando de forma para Elias, até chegar, depois de terremoto, vento, o fogo, aí aparece que uma voz mansa e delicada. Deus fala com os seus de forma suave, delicada, para que você possa entender, compreender. Olha a forma que Deus fala com Elias. Uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele entende. Interessante aqui que o profeta vê terremoto, vê o terremoto, vê vento, vê fogo, mas ele não escuta a voz. E depois vem a voz, ele identifica essa voz. Ele sabe quem é o teu Senhor. Ele sabe quem é o teu Deus. Ele compreende o teu Deus. Ele sabe discernir a manifestação
do seu Deus. E ele fala, não, esse terremoto não, ele não está aí. Nesse vento forte ele também não está aí. Nesse fogo ele não está aí. Mas quando ele ouve a voz, ele fala, esta voz é do meu Deus, o meu Senhor está falando comigo. Interessante é sabermos identificar a voz do Senhor quando Ele fala conosco, quando Ele fala com você, para entendermos. E aí, Elias faz o quê? Se coloca e veio a voz do Senhor. E ele disse, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. E ele fala novamente tudo o que ele tinha falado. E no versículo 15, o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Ou seja, Deus renovou, Deus restaurou as forças dele, Deus revigorou ele. Às vezes é preciso fugir, sair de cena, restaurarmos a nossa força no Senhor, buscarmos a orientação no Senhor para fazer conforme o Senhor quer que façamos. Fugir não é ato de covardia. Sair de um cenário não é ato de covardia. É ser inteligente, é sermos muitas das vezes prudentes, pararmos, ir para um lugar, entender a situação, compreendermos, ver para o outro lado, buscarmos orientação do Senhor para voltarmos novamente para fazermos o certo e o correto. Eu costumo dizer que uma ação precipitada arruína uma vida ou outras vidas. E é por isso que Elias, ele sai, ele se refugia, para que Deus pudesse visitá-lo, para que Deus pudesse restaurá-lo, para que Deus pudesse instruí-lo e para que ele pudesse ver de uma outra forma, de um outro jeito, para quando sair de lá, sair fortalecido. Caverna não é lugar de decepção, não é lugar de morrermos. Caverna aqui, para Elias, foi um lugar de restaurar as energias, revigorar as forças, ouvir a voz de Deus, receber a instrução de Deus, compreendê-las e sair mais forte de quando entrou para dentro da caverna. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua chamada, a tua casa. Deus seja com você em todos os momentos. Forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.